Terceira questão. Quanto uma pessoa deve aplicar hoje a juro composto com taxa de 1,4% ao mês para poder pagar uma dívida de R$ 3.600 daqui a 3 meses? E se for uma dívida de R$ 8.700 daqui a 5 meses? Tá? Lembrando que, juro composto. Né? O que eu sei sobre juros compostos? Eu sei que em juros compostos o montante vai ser igual ao capital inicial investido, né, vezes 1 mais a taxa, né, elevado à unidade de tempo. Lembrando que tempo e taxa devem estar na mesma unidade de tempo. Bom, a questão são duas questões em uma só, eu só vou resolver uma, tá? Olha, quanto uma pessoa deve aplicar hoje? Quanto uma pessoa deve aplicar hoje para resgatar? Eu vou resolver essa segunda parte aqui, quanto uma pessoa deve resgatar hoje, né, para pagar uma dívida de 8.700 daqui a 5 meses. Ou seja, daqui a 5 meses eu tenho que ter 8.700, tá? Quero saber quanto, eu não sei, eu vou chamar de X aqui, podia continuar com C, mas eu vou chamar de X só para deixar evidente que é o que eu quero calcular, tá? Né? A taxa é de 1,4%. Quando você faz 1,4%, você vai ver que é 0,014, tá? Cuidado para vocês não confundirem essa taxa aí. Elevado, olha, eu vou aplicar hoje para daqui a 5 meses, ou seja, meu tempo é 5 meses, tá? Então, vamos lá. 1 mais 0,014 vai dar 1,014. Isto elevado a 5 vai dar aproximadamente 1,072. Eu vou aproximar aí para 1,072, não sei se vai ser uma aproximação boa, tá? Então, isto aqui a gente viu que vai dar 1,70. Opa. 1,072. Foi a aproximação que eu usei, tá? Então, 1,072x é igual a 8.700. Quanto é x? Vou passar esse 1,072 dividindo aqui, Então, x vai ser igual a 8.700 dividido por 1,072. 8.700 dividido por 1,072. Aproximadamente 8.115,67 centavos. 8.115,67 centavos, aproximadamente. Tá? A aproximação aí pode ter feito alguma diferença, mas não vai ser na casa das dezenas de reais. No regime de juro composto, a taxa de juro anual que produz um montante 44% superior ao capital inicial no prazo de aplicação de 2 anos é... tá. A taxa está no mesmo, a taxa e o tempo aí estão na mesma unidade, tá? Então vamos lá. Mais uma vez, forma para juros compostos. Montante em juros compostos é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Olha, ele quer um montante 44% superior. Ou seja, se eu apliquei R$100, eu vou receber como montante R$144, tá? Vocês poderiam usar esse valor aí, meu montante seria 144, né? Eu apliquei 100, vou receber. Por que eu estou usando um exemplo? Porque eu uso o exemplo que eu quiser. Ele não me deu um exemplo, ele não me deu um valor. Ele só quer saber um valor, né? Ele não quer saber necessariamente o valor, ele quer saber o tempo. Qualquer valor vai estar sujeito à mesma regra, que é essa taxa e o tempo, certo? Ele quer saber o valor, o tempo, na verdade. Ele quer saber a taxa. Tá, ele quer saber a taxa. Aí não importa o que eu quero calcular. Mas, enfim, ele quer saber a taxa que eu vou usar em 2 anos para aplicar um montante e receber 44% a mais. No caso aí, para simplificar minha vida, eu usei 100 e vou resgatar 144, tá? Para ser sincero, não é assim que eu faço. A taxa é o que eu quero calcular e o tempo aqui,
é 2 anos. E a taxa está em ano, tá bom? Olha só. O 100 está aqui me incomodando, eu quero isolar o i, então eu vou tirar as coisas que estão me incomodando. Vou passar esse 100 dividindo para cá. Ó. 144 dividido por 100 dá 1,44. Bom, eu tenho um expoente aqui que está me atrapalhando, porque eu quero isolar o i. Tá? Vou passar esse expoente para cá como raiz. Expoente 2 vai passar como raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 1,44 é 1,2, eu acho. Né? Eu quero saber o i, ó, então passa esse 1 para lá. 1,2 menos 1, 0,2. Isso equivale, 0,2 equivale a 20%. Bem tranquilinha essa questão. Em determinado ano, nos meses de janeiro, fevereiro e março, as taxas de inflação foram respectivamente de 1,2%, 0,8% e 1,3%. Qual foi a taxa de inflação acumulada nesse primeiro trimestre? Bom, como eu disse, eu não vou revisar tudo, mas a gente viu lá em algum momento que uma taxa acumulada em um período, né, eu coloco acumulada, tá? O que acontece? Eu tenho, em partes desse período, eu tenho uma taxa 1, eu tenho uma taxa 1, eu tenho uma taxa 2, eu tenho uma taxa 3, né, que é o exemplo que eu tenho aí, ó. Só que essa eu tenho para um mês, para outro mês e para outro mês. Eu quero saber no período inteiro, que nesse caso é o trimestre. Como é que eu faço para achar essa taxa acumulada? A gente viu que 1 mais essa taxa acumulada, né, ela é a mesma coisa que eu pegar, ó, 1 mais essa taxa 1, vezes 1 mais a taxa 2, vezes 1 mais a taxa 3. Tá? Essa é a forma simples de fazer. Se você tiver dúvida, o que você faz? Você pega um valor que você quiser, 100 costuma ser muito interessante. Olha, é como se você tivesse 100 reais aqui, né? E aí depois de janeiro, depois que passou o mês de janeiro, você vai aumentar 1,2. Aí você vai ter um novo valor. Depois você vai aumentar 0,8. Você vai ter um novo valor. E aí, por último, passando mais um mês, você vai aumentar 1,3%, tá? Esse aumentar é por cento. 1,3% e você vai ter o valor total. Você vai comparar o valor inicial com o valor total que você vai ter. Vai ver qual foi a porcentagem que ele aumentou, tá? Quem não entendeu o que eu falei, aí dá uma olhada lá na parte de matemática financeira. Não se preocupem que eu não vou lascar com a vida de vocês nessa última prova. Não vou colocar questão, vou colocar questões com alternativas. Que eu já vi que a questão, quando é para achar o resultado, não é tão simples, né? O pessoal tem que fazer a questão e aí apanha muito. Como são só 3 tentativas, imagino que vocês não vão se dar muito bem com questão sem alternativa. Como serão mais questões nessa última apostila, eu vou amenizar na avaliação. Em vez de colocar 5, 6 questões, eu vou colocar umas 3. Para multimídia, que a carga horária é maior, eu, como sempre, eu coloco uma questão ou outra a mais. Fica 4 questões. Para agropecuária, umas 3. Para multimídia, uma 4. E aí a carga horária dessas últimas 2 semanas fica balanceada com o que a gente vinha tendo até então. Tá? Então não se preocupem que eu não vou colocar a questão mais escandalosa que tem aqui de matemática financeira. Eu vou colocar uma questão nesse modelo aí que vocês viram na apostila e vou colocar uma dessas questões mais simplesinhas aí de juros compostos, provavelmente, tá? E as outras duas a gente coloca um pouco mais forte com análise combinatória com o que a gente viu até aqui. Bom, vamos voltar para a questão. Então, assim, qual vai ser minha taxa acumulada? Como é que eu vou descobrir minha taxa acumulada? Vendo essa forma aí que a gente viu, ó, a taxa acumulada é só pegar essas taxas aí e multiplicar. Mas 1,2% é 0,012, tá? Então, aqui vai ser 1 mais 1,2%. Eu vou escrever logo 1,012. E vou multiplicar
por 1 mais 0,8%. 0,8% vai dar 0,008. Né? 1 mais isso aí, eu acho, estou fazendo as contas aqui de cabeça e não sou um expert nisso. Né? E por último aqui, ó, lembrando que é 1 mais a taxa, tá bom? Vou fazer essa multiplicação. Deu. Pessoal, aqui eu vou aproximar, tá? Eu vou aproximar aqui, ó. Tá, eu vou aproximar aqui, tá? Vou pegar essas 4 casas decimais aí. Por que eu vou pegar essas 4 decimais? Porque eu ainda vou passar 1 subtraindo, então vai sobrar 0, alguma coisa. E eu vou colocar com 2 casas decimais quando eu passar para a porcentagem. Eu vou passar aqui, ó, 1,0334. Por que eu vou arredondar para 4 esse último aqui, ó? Porque depois dele vem um 5, né? Tá maior do que 5, eu arredondo. Maior ou igual a 5, eu arredondo o último número que eu quero para cima. Então, 1. Né? Mas a taxa que eu estou procurando aqui, ó, é igual a 1,0334. Tá bom? Foi o arredondamento que eu coloquei ali. E esse 1 vai passar para lá, né? Subtraindo. 1, né? Vai sobrar 0,334. Isso. Epa, faltou um 0 aqui, gente. Né? Isso aqui em porcentagem equivale a 3,34%. Aproximadamente. Tá? Ah, só que a questão não acabou ainda. Tem aí. E qual deve ser a taxa máxima de inflação de abril para que a taxa acumulada no quadrimestre, tá? Essa primeira parte aqui a gente calculou no trimestre, porque só usou 3. Tá? Agora eu vou calcular o quadrimestre. O que é o quadrimestre? Primeiro, vamos colocar logo aqui na fórmula. Ó, para que a taxa acumulada no quadrimestre seja no máximo 4%. Lembrando que 4% equivale em decimal a 0,04, tá? Então aqui, ó, 1 mais 4%, que vai ser minha parte acumulada aqui, ó, vai ser 1 mais 0,04, vai dar 1,04. Pronto. Eu quero que dê no máximo isso aí, tá? Então, eu tenho esta primeira, esta segunda e essa terceira que eu já tenho aqui, ó, tá? Vou aproveitar este material aí que eu tenho, tá bom? Para não ter que fazer tudo de novo aqui. Então, lembrando aqui, ó, que esta parte aqui, ótimo. Era para simplificar e ficou uma bosta. Esta parte aqui vai ficar 1,04, que é a taxa acumulada, tá? Só que é o quadrimestre, está faltando um aqui, ó. Qual deve ser esta última, né? Qual deve ser a taxa máxima de inflação de abril, ó? Janeiro, fevereiro, março, abril. Qual deve ser a taxa, meu I4 aqui em abril, tá? Para que a taxa acumulada seja de 4%. Tá aí. Lembrando que aqui seria 1 mais a taxa acumulada. Pronto. Esta multiplicação aqui a gente já tinha visto que era 1, a gente fez essa conta aqui na calculadora, né? Eu aproximei para 0,334, tá? Então, vezes 1 mais I, ok? Bom, isso aqui tá, eu quero achar o I, né? Que está aqui dentro. Então, isso aqui está me atrapalhando, eu vou passar para lá dividindo, ó. Vou mudar aqui a ordem. 1 mais I é igual a 1,04 dividido por 1,0334. 1,04 dividido por 1,0. Meu Deus. Eu vou aproximar para 1,0064 aqui, tá? 1 mais I é igual a 1,0064, aproximadamente, né? Então, para descobrir a taxa, passo esse I subtraindo, então vai sobrar 0,0064.
Ah, nem precisava. O que é isso aqui em porcentagem? Ó? Então, I é de aproximadamente 0,64%. Tá? Simples assim. Deu 15 minutos, vou deixar as duas últimas para outro vídeo. Até a próxima.